Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu vim te trazer uma história muito bacana do executivo e do órgão público. E talvez você consiga aplicar a lição dessa história na sua vida rapidamente, trazendo mudanças profundas para você. E assim foi comigo quando eu ouvi essa história, e assim foi com um cliente meu, que me ligou nessa semana, um cliente da advocacia, falando que ele estava com um processo pendente, contas bloqueadas, algo nesse sentido, e eu fui fazer uma pesquisa para ele e descobri que ele tinha mais 5 processos pendentes. Passei isso pra ele, avisando, dando uma má notícia ali, e ele fala, cara, eu não acredito, na hora que eu acho que as coisas vão caminhar, enfim, na minha vida, tudo vai andar pra frente, que eu não tenho mais pendências, mais fantasmas me puxando lá pra trás, aparecem essas bombas aí do passado. E eu não consigo, parece que eu tô sempre nesse processo de tentar melhorar e as coisas não saem do lugar. E aí eu me lembrei dessa história do executivo e do órgão público e eu vou contar ela pra você, porque serviu pra ele e vai servir pra você também, ou pra alguém que você conhece, que está próximo de você. Enfim, sem mais demoras, o executivo tem que ir toda semana num determinado órgão público para conseguir os seus alvarás, carimbos, autorizações que ele presta serviço para uma empresa. E toda vez a mesma coisa, pelo menos 1 hora de fila, e não só isso. Não sei se você vai se identificar, mas num determinado órgão público, as lâmpadas, algumas queimadas, algumas piscando, então um ambiente mal iluminado, as paredes com fiação solta, saindo algumas coisas, uma parede encardida, encanamentos ali estourados de algum lugar, trazendo um vazamento que escorre ali pela parede, escorre pelo chão, então tá sempre o piso meio molhado, meio sujo, meio cheio de barro. Os funcionários cansados, estressados, pouca gente para muito serviço, talvez mal remunerados, e aquele serviço lento, mal feito, arrastado, e toda semana ele tem que ir lá e toda semana é isso. Até que um dia ele chega lá e parece que as coisas pioraram, mais ainda. Parece que passou um tufão ali e derrubou quase tudo. Paredes trincadas, o teto que estava caindo coisa em cima, agora o teto tem uma parte que está aberta, outra que está caindo ainda, uns pedaços, não sei se é de isopor, de gesso, o que é. O chão está mais molhado do que nunca, os funcionários no meio daquela poeira, e ele que estranha aquilo, pergunta, o que está acontecendo? E o funcionário, uma reforma aí, né? Previsão para 6 meses, mas sabe como é que é. E ele volta na semana seguinte e parece que 2 tufões passaram por lá, porque está tudo pior ainda. As paredes agora estão derrubadas, algumas, fiação para tudo quanto é lado, soltando faísca, encanamento, jorrando água ali o tempo todo, o piso destruído, porque talvez vão trocar, talvez não, sabe-se lá o que vai fazer. Os funcionários agora respirando pó, já estão até com a poeira assim na pele. Pior ainda. Na 3ª semana, pior ainda. Na 4ª, na 5ª, na 6ª e desesperadora a situação. Até que na 7ª semana, ele chega lá e alguém coloca uma placa que não resolve a situação, mas com certeza ameniza ela. E preste atenção porque a moral da história está nessa placa. Essa placa dizia o seguinte: calma, às vezes é necessário piorar para melhorar. Calma, às vezes é necessário piorar para melhorar. E eu trago isso para você, para o meu cliente, para mim mesmo, pelo seguinte, num processo de reforma pessoal, num processo de reforma íntima, muitas vezes você vai remexer toda a sua base de crenças, você vai ter que mexer em feridas antigas, você vai ter que mexer em fracassos antigos, você vai ter que mexer em memórias do passado, você vai ter que mexer com dores que talvez até hoje não estejam cicatrizadas e até hoje estejam te prejudicando. Mas calma, às vezes é necessário piorar para melhorar. E no momento que você colocar as mãos naquilo e começar a mexer com tudo isso, por alguns instantes tudo vai ficar tão desorganizado e tão em desordem que vai piorar. Mas calma, porque às vezes é necessário piorar para melhorar. Se você consegue entender isso, e se você está aqui comigo nesse vídeo até agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, meu amigo, minha amiga, e me responda, ou se responda com sinceridade. Qual é a grande reforma que talvez você esteja negligenciando, tal qual o órgão público, por 10, 15, 20, 30, 50 anos da sua vida? E que essa reforma poderia te levar ao próximo nível? Poderia te trazer paz, poderia te trazer alta performance, poderia te trazer a realização de metas, de sonhos, de objetivos? Qual é essa reforma? Sinceramente, hoje, o que te impede de começar a mexer em tudo isso? Talvez mexer nas paredes que sustentam o seu teto e que elas estão encharcadas com vazamentos? Quais será que são os fios desencapados que estão jogando a sua energia fora e não estão canalizando onde você precisa?
Qual será o piso que precisa ser reformado, retirado, a sua base, talvez a sua família, seus relacionamentos, a forma como você encara as coisas, os desafios da sua vida? Qual é a reforma que seu piso precisa? O que te impede hoje de começar a reforma no seu teto? Talvez para tirar tudo aquilo que está caindo e te atrapalhando todos os dias e colocar algo sólido, algo que você olhe para cima e você veja algo muito bom. O que será que está te impedindo hoje de começar agora essa grande reforma na sua vida? Pensando em tudo isso, eu quero que você tome uma decisão hoje. Primeiro, não tenha medo, às vezes vai piorar e é necessário para que só então melhore. Faz parte do processo de mudança. Mas talvez o pior de tudo é você se arrastar pelos próximos anos da sua vida, aceitando aquilo que você é hoje, que talvez não seja tão satisfatório para você, sendo que a sua melhor versão diária está ali, no alcance do teu braço, pronto, esperando você. E basta uma decisão para isso. Dá o primeiro passo em direção a isso. Dá o primeiro passo em direção à sua reforma pessoal. Dá o primeiro passo em tirar todos os vazamentos e fios desencapazes da sua vida e canalizar isso para onde deve, para que esse rio que é você corra na direção certa. Às vezes é necessário piorar para melhorar. E se você vai tomar uma decisão importante hoje, coloca aqui embaixo. Não para mim, para você, para que você se comprometa. Coloca, eu decido. E compartilha esse vídeo com aqueles que também precisam passar por uma reforma, e eu tenho certeza que você conhece bastante gente. E se de alguma forma você decidiu isso, tenha certeza, nós estamos juntos. Até a próxima, queridos.